Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, onde nós vamos estar falando das coisas de Deus, das grandezas de Deus. E hoje nós temos um assunto muito importante, mas antes de eu falar deste assunto, eu quero pedir você, para quem ainda não é inscrito no nosso canal, para que você vá aí aonde tem esse nome vermelho aí, inscrever-se, clica nesse nome, depois vai aparecer um sininho, né? Você aperta nesse sino de notificação, aonde você vai estar por dentro. Você fazendo isso, você vai estar por dentro de todos os assuntos, de todos os vídeos que eu aqui todos os dias irei estar postando para vocês, tá bom? Aí você também dá um joinha aí, onde tem um dedinho assim, você aperta para o YouTube entender que você realmente gostou deste vídeo, que esse vídeo é útil e que vai ajudar outras pessoas também, sem nenhuma dúvida. Hoje nós vamos estar falando da palavra de Deus, né? E hoje vamos estar falando sobre o despertamento espiritual. Sobre o despertamento espiritual. Também quero dizer para vocês que depois do vídeo, você assiste esse vídeo todo, que depois dos vídeos eu irei estar fazendo uma oração pela sua vida, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o despertamento espiritual. Por que, pregador Lázaro Lago? Por que, pregador, você quer trazer, sentiu de trazer esse vídeo? Porque, irmãos, nós estamos vivendo nos últimos tempos. Creio eu que já somos a geração do arrebatamento. Jesus ele já está às portas, Jesus ele já está voltando, porque ele deixou sinais. E os sinais da sua vinda nos mostram de que ele já está voltando, porque os sinais já estão se cumprindo. Vários sinais já estão se cumprindo. Um deles foi o coronavírus. Jesus falou que nos últimos dias que iria vir isso, iria vir pestes, terremotos em vários lugares, pestes, né? Tudo isso iria acontecer, guerras em vários lugares, como nós vemos, essa guerra aí na Rússia, na Ucrânia, né? Guerra e rumores de guerras. Então tudo isso está nos mostrando que Jesus realmente ele está voltando e a igreja precisa se despertar. Porque tem muitas pessoas que até são crentes, mas estão dentro da igreja e estão cochilando, estão cocheando os seus pensamentos em dois. Está dentro da igreja, mas os pensamentos estão fora da igreja. Está em dois pensamentos. E na verdade nós temos que nos despertarmos, vigiarmos mais, nos despertarmos mais, para que quando Jesus voltar, ele não nos pega de surpresa, mas que nós venhamos estar preparados para, quando Jesus voltar, nós sermos arrebatados, nós irmos para o céu com o Senhor Jesus. Mas para isso nós temos que nos despertar, porque o apóstolo Paulo, ele mesmo falou aqui no livro de Romanos, onde nós queremos, para iniciar este vídeo, ler aqui em Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Irmãos, nós sabemos que aqui o apóstolo Paulo ele estava falando que ele conhecia o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Tem gente que fala assim, mas desde o tempo do meu bisavô, desde o tempo da minha bisavó, desde o tempo do meu avô, da minha avó, de muito tempo mesmo, eu ouço falar que Jesus está voltando e até hoje ele nunca voltou. Cadê a promessa que não se cumpriu? Meu irmão, Jesus ele disse, passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Não hão.
Jesus ele está voltando. A Bíblia fala que nem Jesus ele falou, nem eu, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai, sabe a hora, o momento exato. E como nós não sabemos, é aí que nós temos que nos despertar. Para o quê? Para os sinais. Os sinais estão mostrando que Jesus está voltando. Tem muita gente que está vendo os sinais e está desapercebido, como se nada tivesse acontecendo. Mas nós estamos vendo que Jesus está no fim. Então é hora de nós nos despertarmos do sono da negligência, do sono espiritual, e começarmos a vigiar, a estarmos atentos para os sinais. E então, nesse vídeo, eu gostaria de estar falando com vocês sobre seis formas de nós nos despertarmos. 6 formas de nós despertarmos. Nós precisamos nos despertar para isso. Então, eu vou estar falando 6 coisas que nós temos que nos despertar nesses últimos dias. Em primeiro lugar, nós temos que nos despertar para a vida de louvor. Aqui no livro de Salmos 57, versículo 8, nos diz assim: desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Olha, irmãos amados, o que a palavra do Senhor está nos dizendo, o que o salmista Davi disse. Ele falou, desperta, glória minha, desperta, alaúde e harpa. Nós sabemos que Davi, ele tocava harpa, e ele era um músico, nós sabemos disso. Nós sabemos que Davi, ele era um poeta, ele era um músico. Quando a Bíblia fala de Saul, por exemplo, a Bíblia fala que Deus, ele rejeitou a Saul. E logo depois que Deus rejeitou a Saul, o Espírito do Senhor saiu de Saul. E ao Espírito do Senhor ter saído de Saul, o espírito maligno começou a atormentar a vida de Saul. E ao ele começar a ser atormentado pelo mal, pelo espírito mal, Saul ouve falar que tinha um músico, ainda jovem, Davi. E Saul manda chamar Davi. E quando Davi chega, que começa a tocar aquela harpa, cantar aqueles louvores, Saul ele se tranquiliza. O espírito maligno deixa a Saul. E sempre que Saul começava a ser atormentado, chamava Davi, Davi tocava a harpa, louvava a Deus, e o espírito maligno saía de Saul. Por quê? Porque o louvor, ele tem poder. O louvor, ele alegra. O louvor, ele liberta. Então, nós temos que louvar ao Senhor. Despertar a vida de louvor. Louvor também é agradecimento. Alguém fala, eu quero louvar a Deus por Deus ter me dado essa bênção, por tudo que Deus tem feito na minha vida. Louvar a Deus pela vida. Louvar a Deus por hoje eu estar vivo, com saúde, bem. Louvor também é agradecimento. Agradeça a Deus todos os dias. Agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Louvor é exaltar a Deus, é adorar a Deus. Louvor é você engrandecer a Deus. Isso é que é o louvor. E você tem que engrandecer a Deus mesmo. Você tem que louvar a Deus porque Deus está acima de tudo. O que você tem foi Deus que te deu. Então louva a Deus. Louva a Deus, agradeça a Deus. Louva a Ele, adora a Ele. Porque se você estiver muito apegado com as coisas aqui da terra, quando Jesus voltar, você vai ficar na terra. Porque você é da terra. Mas quem é do céu não se apega com as coisas da terra, porque sabe
que as coisas da terra é útil para aqui da terra, mas que depois que a trombeta tocar, que Jesus voltar, só vai para o céu quem buscar primeiro o reino de Deus, quem buscar primeiro a face de Deus, quem colocar Deus acima de todas as coisas. Em segundo lugar, nós temos que despertarmos a vida de oração. Romanos capítulo 8, Provérbios na verdade, capítulo 8, versículo de número 17. Provérbios 8, 17 nos diz assim: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. O próprio Deus aqui no livro de Provérbios, ele está dizendo: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me chamarão. Deus está lhe falando aqui da madrugada. Por quê? A madrugada é a hora de nós estarmos o quê? Dormindo. De madrugada é a hora em que a maioria das pessoas estão dormindo. Por quê? Porque já está tarde. Mas aí está falando, aqueles que despertarem de madrugada me buscando, eles me acharão, eles me encontrarão. Jesus está dizendo, não dorme. Porque aquele que não está dormindo, mas aquele que o seu espírito está sempre diante de mim, aquele que só pensa nas coisas boas, aquele que coloca o seu coração para mim, aquele que está com o seu coração aberto para mim, buscar, esses é que vão me encontrar. Esses é que quando a trombeta tocar, irão me encontrar. E irão ouvir a trombeta tocar e subir. É aqueles que estão me buscando. É aqueles que estão falando comigo. Então Jesus está dizendo, aquele que me busca vai me encontrar. E como é que nós buscamos a Deus, irmãos? Em oração. Porque a oração é que nos aproxima de Deus. A oração é que nós se aproximamos de Deus. Nós só podemos se aproximar de Deus por meio da oração. Porque quando oramos, nós estamos falando com Deus. E a partir do momento que nós começamos a falar com Deus, Deus ele começa a falar conosco também. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Ter um relacionamento com Deus é ter uma amizade com Deus. É andar com Deus. É fazer a vontade dEle. Estar sempre fazendo a vontade dEle. Então, precisamos criar um relacionamento, uma intimidade com Deus. Ser íntimos de Deus. Por meio da oração. E a oração é que nos leva para perto de Deus. Também, em terceiro lugar, nós temos que nos despertar para aprender. Isaías capítulo 50, versículo 4. Nos últimos tempos nós temos que despertar para quê? Para aprender. Isaías 50, versículo 4 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aquele que aprende. Como aqueles que aprendem. Então aqui o profeta Isaías, ele está dizendo, ali me deu uma língua erudita, o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Olha, Isaías ele está dizendo que o Senhor, ele está com o coração aberto para ouvir o seu clamor. O Senhor, ele está com os seus ouvidos abertos. E o Isaías falou: desperta-me o ouvido para que eu ouça. Desperta-me o ouvido para que eu ouça. Para que eu esteja como aqueles que aprendem.
Bem-aventurado aquele que quer aprender. Porque, infelizmente, hoje nós vivemos um tempo de pessoas que só quer falar, só quer pregar, só quer dizer que é, mas não quer o quê? Ouvir. Não quer aprender. Não quer aprender. Até aqueles que pregadores mesmo de nome, que pregam em vários lugares, que vai em vários lugares para pregar a palavra de Deus, até eles precisam ouvir. Até eles precisam ouvir, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão crer na palavra de Deus? Como é que eles vão subir para o céu? Como é que eles vão aprender da palavra de Deus se eles só querem falar, se eles não ouvem? Como é que a fé deles vão aumentar se eles só falam, mas não ouvem? Ao falar, eu posso alimentar a fé de uma pessoa, mas eu só vou poder alimentar minha fé a partir do momento que eu sentar para aprender. É por isso que tem um culto de ensino, tem a escola dominical. Aí onde você está, é muito importante você participar. E é muito importante você estar numa igreja que tem uma escola dominical e que também tem um culto de ensino, porque aonde você vai estar o quê? Ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. E ao você se alimentar da palavra de Deus, você vai estar o quê? Fortalecendo a sua fé. E Jesus falou, quando porém vier o Filho do Homem, porventura estará fé na terra? Por quê? Porque ele está querendo dizer o quê? Que quando Jesus voltar, muitos vão ser pegos desapercebidos. Sabe por quê? Porque vão ser pegos sem fé. Vão ser pegos sem fé, não acreditando mais, cochilando. Mas é a palavra de Deus que alimenta a nossa fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porque quando você vai ouvindo a palavra de Deus que Jesus está voltando, você vai ouvindo o que Jesus falou em João capítulo 14, não se o vosso coração cresce Deus, Cristo também em mim, na casa de meu Pai muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito, por preparar lugar, e se eu fui vos preparar lugar, virei outra vez, vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver estejais vós também. Quando você começa a ouvir essa palavra, você vai começando o quê? A ter fé. Olha, Jesus está voltando realmente. Quando você ouve falar dos sinais, que a Bíblia fala dos sinais, você começa a despertar e Jesus está voltando realmente, essas coisas estão acontecendo. Isso aí porque vai criando uma fé dentro de você, porque a palavra de Deus, ela produz fé dentro da gente. Nós também precisamos despertar, em quarto lugar, o dom. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 6. 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 6. Segunda Timóteo, capítulo 1, versículo de número 6. Nos diz assim a palavra do Senhor: por este motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Aqui, o apóstolo Paulo, ele está trazendo um ensinamento aqui para o jovem Timóteo. E ele está dizendo para o jovem Timóteo: por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Você tem que despertar o dom que está em ti, em você. Porque Jesus, ele te deu um dom. Qual é o dom? Você sabe qual é o dom. Você tem um dom de quê? De pregar a palavra de Deus? Use esse dom. Para o quê? Para pregar a palavra. Não fique com vergonha. Porque tem muita gente, irmãos, que fica com vergonha de pregar a palavra de Deus, de falar da palavra de Deus. Mas aí a Bíblia fala: como ouvirão se não há quem pregue? Desperta esse dom que há em ti.
Eu não sei qual é o seu dom, mas você tem um dom. Porque todos nós, a partir do momento que aceitamos a Jesus, nós passamos a ter um dom. Um dom. Deus, ele começa a nos dar um dom. Então desperta, você tem um dom. Qual é o seu dom? Desperta e use ele para fazer a obra de Deus. Para que a obra de Deus cresça. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Desperta esse dom que é em ti. Porque também tem muitas pessoas que começou a pregar a palavra de Deus e agora não quer pregar mais. Ah, mas porque o pastor falou uma coisa que não me agradou. Ah, porque o irmão falou uma coisa que não me agradou, eu me entristeci e não prego mais. Desde então não prego mais. Talvez você seja uma pessoa dessa. Mas aí Deus está dizendo, desperta o dom que há em ti. Desperta esse dom. Deus não te deu um dom para você guardar ele. Deus te deu um dom para você usar ele. Para quê? Para fazer a obra de Deus. Em quinto lugar, desperte para a peleja. Isaías, novamente, 51, versículo 9, desperte para a peleja. Isaías, capítulo 51, versículo de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Não és tu aquele que cortou em pedaços a Raabe e feriu o dragão? Olha, o que Isaías está dizendo: desperta, desperta, veste-te de força, ó braço do Senhor. Desperta como nos dias passados, como nas gerações antigas. Irmãos, nós precisamos se despertar para a peleja, para a luta. Porque tem gente que já está dormindo, que a luta vem, as tentações vêm, e ele se deixa, antes da luta vir, ele já está vencido. Por quê? Porque está desapercebido, porque não está percebendo a luta, porque não está nem aí para nada. E essa luta que eu falo, a Bíblia fala que não é nem pela carne, nem pelo sangue, mas não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as astutas lados do diabo. É contra o diabo, é contra o inimigo, é contra Satanás, que é a nossa luta, que é a nossa peleja, que é a nossa guerra. E nós só vamos conseguir vencer se nós nos despertarmos, se nós usarmos as armas da fé, a couraça da justiça, calçado com o sapato da preparação do evangelho, com a espada, que é a palavra de Deus, com o escudo da fé, com a couraça da justiça, com o capacete da salvação. É só se nós estivermos armados que nós vamos poder, irmãos, vencer essa peleja, mas com as armas espirituais. Então desperta para a peleja. Desperta, igreja, para a peleja. Romanos capítulo 13, versículo 11. Vamos ler aqui também no livro de Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11, nos diz assim: isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertar no sono, porque a nossa salvação está agora, mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, em último lugar, eu encerro como eu comecei, falando para você: é hora de despertarmos do sono. Só para você não esquecer, é hora de despertarmos do sono, porque Jesus está voltando. Se desperte para a vida de louvor, se desperte para a vida de oração, se desperte para aprender, se desperta o dom de Deus que há em ti, se desperte para a peleja e se desperta. É hora de despertar. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Deus, eu quero apresentar a vida agora, Senhor, deste meu irmão, desta minha irmã, que neste momento ouviu, Senhor, este vídeo, e eu creio, meu Pai, que a vida dessa pessoa foi edificada, meu Senhor, pela Tua palavra.
e desperta, Jesus, aqueles que estão dormindo, Senhor, aqueles que estão, meu Pai, ainda divididos em dois pensamentos. Oh, meu Senhor Jesus, oh, meu Pai, mas a tua palavra diz que assim sim ou não, não tem como ficar dividido, tem que servir o Senhor, meu Pai, por completo. Desperta essa pessoa a ter uma vida de louvor, desperta essa pessoa para estar orando, desperta essa pessoa para querer aprender mais da palavra do Senhor, desperta essa pessoa para estar na peleja, desperta esta pessoa, Senhor, desperta o dom dessa pessoa, desperta esta pessoa, Senhor, para estar esperando a tua vinda, para quando o Senhor voltar, esta pessoa esteja preparada e ouvir a trombeta tocar e poder ir para o céu e poder ser arrebatado e não ficar aqui nessa terra, Senhor. Ajuda, abençoa a vida do meu irmão e da minha irmã. Se tiver alguém triste, alegre agora o coração. Se tiver alguém enfermo, visite agora para curar. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor todo-poderoso. Salva, Jesus, aqueles que estão perdidos e liberte aqueles que estão oprimidos. Dê força à tua igreja, meu Pai. Amém. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Fique com Deus em nome de Jesus, a paz do Senhor Jesus. Boa noite e até o próximo vídeo.